Olá, pessoal, como vamos? Tudo bem? Espero que vocês estejam ótimos. Estamos hoje dando início, ao primeiro podcast da SOS da Gestão. E no dia de hoje estou aqui com meu grande companheiro, meu grande amigo, Ronaldo Camilo, meu grande professor, meu grande engenheiro metalúrgico e meu grande orientador. Ronaldo, tudo bem? Tudo bem, Perrone? Todos aí que estão conosco hoje, teremos um podcast animado, um podcast que vai plantar as sementes de tudo que nós vamos fazer em frente. É isso, Perrone? Exatamente. E como tudo tem começado do começo, hoje, pessoal, nós iremos falar um pouquinho a respeito do início da jornada da gestão no Brasil. Porque se a gente não entender o início, nós não vamos entender o meio, nem os rumos futuros. Então hoje a ideia é a gente estar entrevistando uma pessoa que fez parte da construção dessa saga, da saga da gestão no Brasil. Uma pessoa muito bem-humorada, autor de 5 livros de piada, uma pessoa de alta competência técnica e de uma experiência fantástica. Então, hoje nós vamos estar falando um pouquinho da história do movimento que ajudou a construir os pilares, as bases fundamentais da gestão no Brasil. Eu até digo que essa trajetória, como Minas Gerais sempre foi um estado, um local de vanguarda, mais uma vez Minas Gerais está saindo na vanguarda, Foi aqui que tudo começou na questão da gestão. Então, a gente pode até dizer que é uma nova Inconfidência, que foi a Inconfidência da gestão. E hoje nós vamos estar entrevistando um dos grandes percussores disso aqui em Minas Gerais e no Brasil, que é o nosso grande amigo, professor Carlos Alberto Botrel Coutinho. O professor, ele foi, juntamente com uma série de outras pessoas que ele vai estar citando aqui, os percussores desse trabalho, e também um dos fundamentadores do movimento da gestão pela qualidade no Brasil. Então nós estamos falando do professor Carlos Botrel. O professor Carlos Botrel nasceu em 1938, em São José da Barra. Daqui a pouco ele vai falar um pouquinho até de São José, em Minas Gerais. Ele é formado em engenharia metalúrgica, engenharia mecânica e elétrica e depois metalurgia pela UFMG. Ele tem pós-graduação no Colorado, na School of Mines, nos Estados Unidos. Obteve lá também o título de mestre e de doutor, em metalurgia. Foi professor da Federal, da Escola de Engenharia da Universidade Federal de Minas Gerais. Foi professor da Universidade Federal de Ouro Preto, um renomado instituto, do Instituto Politécnico da Universidade Católica de Minas, e também na Texas Agriculture and Mechanics University dos Estados Unidos. Atuou como presidente do conselho da Fundação Cristiano Ottoni, que foi a principal entidade que alavancou toda essa parte de gestão no Brasil. Também foi membro do conselho, foi membro fundador e membro do conselho da FDG, Fundação de Desenvolvimento Gerencial. Também participou de diversos conselhos, inclusive também, agora mais recentemente, do Instituto Áquila, E está aqui um grande cruzeirense, gente boa, gente fina, professor Carlos Botrel. Um prazer, uma alegria grande estar aqui com 2 amigos queridos, com a equipe top, que eu tive o prazer de conhecer há pouco.
estamos aí para dar um depoimento sobre esses primórdios, né, da gestão no Brasil. Ok. Então, pessoal, aqui a arte de perguntar é para a gente poder o quê? Captar aquilo que teve de essência em todo esse projeto. Professor, fala um pouquinho para a gente de como foi a origem desse movimento, né? Como é que vocês perceberam essa necessidade no Brasil? Como é que vocês captaram essa necessidade e como processaram para entregar tudo que vocês ajudaram a entregar? Como é que foi o ponto de partida de tudo? Falando um pouquinho de uma história anterior, né, que depois alavancou tudo isso, eu era responsável no Departamento de Engenharia Metalúrgica da Federal, eu era responsável por um projeto da OEA, Organização dos Estados Americanos, que tinha recursos para levar pessoas ao exterior, para conhecerem outros projetos, né? E eu então fui eu mesmo, encaminhei um pedido de viagem a 2 professores do Departamento de Engenharia, professor Vicente Falcone e professor Evano Mirra. E eles foram juntos conhecer várias entidades americanas, inclusive na área de gestão, né? Então, aí surgiu um interesse grande, principalmente da parte do professor Falcone, que percebeu a necessidade de algo mais do que simplesmente um tratamento estatístico de processo. Ele, nessa época, ele era um assessor da vice-presidência da CESITA e ele teve muito contato com o chão de fábrica e viu que havia mais do que só estatística de processos, que era necessário algo mais, e ele viu isso na pessoa de alguns técnicos japoneses que davam assistência à CESITA, né? Então ele ficou antenado com isso e aí propôs fazer uma visita ao Japão, à Coreia e ao Japão, e fizeram isso os dois dos futuros líderes do processo, ou do projeto, o professor Falcone e o professor Godoy. Então estiveram na Coreia visitando alguns centros de interesse e passando na volta pelo Japão, tiveram a oportunidade de conversar com o gerente geral da Union of Japanese Scientists and Engineers, a JUSE, né? Que é a empresa que tinha realmente, que dava orientação a toda a parte de qualidade no Japão. E ficaram entusiasmados. Logo depois convidaram essa pessoa, o senhor Junji Noguchi, para visitar o Brasil e juntos fomos conversar com o ministro de Indústria e Comércio, que era o Dr. Castelo Branco, José Hugo Castelo Branco, que se entusiasmou com a ideia e aí nasceu então essa parceria que nunca foi formalizada no papel, mas que funcionou maravilhosamente entre a Fundação Cristiano Ottoni, que nós representávamos, e a JUSE. E daí nasceu todo um trabalho muito frutífero, né, que se prolongou durante toda a final da década de 80 e a década de 90. Professor Batrel, aí começou a luta. Essa visita, esse movimento ao Japão foi... Quais os intervalo de tempo que isso ocorreu? Final dos anos 70 ou já no início dos 80? Foi em 80... Deixa eu dar direitinho para você. Foi início da década de 80. Acho que 83, ótimo. 84. Isso. E daí veio já esse convite, né? Os dois sentiram, o professor Godoy e o professor Falcone, sentiram a força da JUSE, né? Imediatamente se convidou que o gerente geral, né, o senhor Junji Noguchi, nos visitasse e aí foi selada a parceria, né? Começou aí, a história começou aí. Muito bem. Você também tinha uma experiência, né, vivido uma experiência em meados de 75, não é isso, Ronaldo? Tive essa experiência, mas para corroborar ainda mais essa nossa arrancada, eu estava atuando como gerente de controle da qualidade na Artefatos de Aço, aqui em Contagem,
e eu negociei com o professor Godoy a continuidade de um mestrado que eu tinha feito, né? O professor Botrel foi professor nosso durante o mestrado, e adivinhe quem que foi convidado pelo professor Godoy para ser o orientador dessa minha dissertação. Isso foi no ano de 79 que a gente negociou. O professor Botrel. Então nós tivemos em 79... Que beleza, hein, professor? Nos laboratórios da Artefatos de Aço, eu lembro a visita do professor Botrel, a gente percorreu a fundição, que era o nosso tema, né? A gente começou a discutir, eu lembro da expressão do professor Botrel. Encontrei um adepto do Deming aqui, porque eu já tinha, exatamente isso, feito um estágio na Uzi Minas, na década de 70, em 1974, e o meu gerente orientador do estágio na Uzi Minas, do Tervil, ele estava vindo da JUSE, do treinamento da 2ª turma de engenheiros da Uzi Minas ao Japão. E ele me mostrou todo o material da JUSE durante o estágio e me pediu que eu avaliasse, né, fizesse uma opinião sobre o que eu tinha lido e como era o controle de qualidade da Uzi Minas na época. Certamente o fator humano e aquele envolvimento não haviam, né, que o Japão já tinha conseguido, né, professor? E conta um pouquinho, professor, dessa experiência com os japoneses, né? Eu tive a grata satisfação de trabalhar com o professor na Fundação Cristiano Ottoni. Isso. Tive a oportunidade de interagir com eles, né? Fui numa missão de 1997 e a gente via que a tratativa era muito legal, né? Mas assim, a diferença de culturas era muito grande, né? Como é que se deu essa adaptação e essa aculturação entre Brasil e Japão? O que o senhor percebeu? Como é que foi a receptividade? Conta um pouquinho dessa história pra gente, que isso é interessante demais. Tem, inclusive, aspectos curiosos. Mas antes, alguns dados importantes, né? Nós tivemos 33 missões ao Japão, dentro dessa parceria que foi criada entre a FCO, Fundação Cristiano Ottoni, e a JUSE. 33 missões foram levadas ao Japão. E eu fui o coordenador, esse foi um trabalho importante que eu fiz dentro do projeto, né? Fui o coordenador de todas as missões e, pessoalmente, levei 9 dessas missões, pessoalmente. Então, eu tive a oportunidade de conviver com a cultura japonesa, né? Com a qual eu tinha muito pouco contato anteriormente, e coisas muito interessantes e curiosas se passaram, né? Mais um dado técnico, nós levamos 1.050 empresários e facilitadores de empresas clientes nossas a essas 33 missões. Então foi um grande sucesso, né? Ela tanto abrangia a alta direção como também a média gerência. Exatamente, exatamente. Nós tínhamos missões específicas para o que ele chamava de top management, né? Que é a alta gerência, né? Então, as missões foram um sucesso. Os japoneses são muito organizados, né? Então, eles nos recebiam com muita categoria, instalações muito boas. Ficávamos sempre hospedados no Tokyo Hotel em Tokyo Hilton. Tokyo Hilton. Tokyo Hilton Hotel em Tóquio, né? Isso. Então, as instalações excelentes, né? Agora, falando sobre alguns aspectos curiosos, um deles foi o seguinte: houve uma turma, eu acho que era média gerência, que eles eram meio chatinhos, então não queriam saber de comida japonesa. Então, o que os japoneses fizeram para amenizar isso? Eles fizeram questão de localizar um produtor de pão de alta qualidade, pão ocidental, né? Então, eles serviam junto com o almoço japonês, tinha esse pão. Agora, alguns desses chatos, mesmo assim, preferiam comer fora, mas eram bem respeitosos, bem educados. Logo depois do almoço, voltavam para continuar a sessão, né? O senhor me fez lembrar um caso que aconteceu na missão que eu fui. Eu fui na missão de 1997, né? 2 casos interessantes. O primeiro caso foi que nesse ano o Cruzeiro foi disputar o título mundial com o Borussia Dortmund. O Cruzeiro tinha sido vencedor da Sul-Americana
né, da Libertadores da América, e ele ficou hospedado no Tokyo Hilton, né? Só que criou-se assim uma barreira que a gente não conseguia ter acesso a ninguém dos jogadores do Cruzeiro. E por acaso tinha um local lá chamado Akihabara, que era o centro de comércio, né? Principalmente de bugiganga, o brasileiro adora bugiganga, e a gente foi para lá. E lá eu encontrei o jogador que fez o gol do título sul-americano, foi um jogador chamado Erivelto, né? E o frio estava de 20 graus, o cara estava com um casaco que parecia que estava caindo neve em Tóquio. E aí eu perguntei para ele, né? Brasileiro sempre gosta de puxar papo com outro brasileiro. Eu perguntei, e aí, rapaz, como é que é? Vamos ganhar o Mundial? Ele baixou a cabeça e respondeu, vamos tentar. Eu falei, já perdeu o título aí. Não deu outra, né? E o outro caso interessante foi exatamente nessa questão de alimentação. Na semana que nós estávamos lá, estava sendo inaugurada uma churrascaria brasileira. E o cara ficou sabendo que eu era o coordenador da missão, né? Aí veio e me procurou. Você poderia tentar trazer os seus amigos aqui para né, ajudar a inaugurar a nossa churrascaria, né? Eu vou fazer um preço diferenciado para vocês e tal. Eu falei, tranquilo, trago sim. Comentei com o pessoal e levei para lá. Só que ele não contou como é que era a dinâmica de funcionamento do negócio. Eu nessa época era bem gordinho, né? E gordo gosta de comer. E eu cheguei na churrascaria, pensei que era um regime de rodízio, né? Aí o cara botou o primeiro bife, botou o segundo bife. Quando chegou no quinto bife, o cara falou assim, você sabe como é que é cobrado? Eu falei, não. Falou, cobra por bife. E eu perguntei pro cara, tá bom, e quanto eu tô devendo? Eu já tava devendo $800. Que isso, cara? Aí eu falei pro cara, não para por aí. E aí eu falei pro cara, ele falou, vou te dar um desconto e tal, porque você trouxe essa turma toda. Então, assim, a alimentação no Japão a gente apanhou um pouco. Mas o café da manhã no Hotel Hilton era excelente, né? Então, assim, ficam boas memórias disso. Mas continuando, então, dentro dessa visão da cultura, a gente sentia nitidamente o choque de cultura, né? Até porque é o seguinte, a gente ia fazer os deslocamentos para visitar as empresas, as cidades, aí estava marcado lá no horário do trem, 11 horas e 3 minutos. 11 horas e 2 minutos o trem ainda não tinha chegado. Aí o cara vai atrasar. 11 horas e 3 minutos o trem parava, 11 horas e 4 minutos o trem saía. Quem pegou, pegou. E como mineiro não perde trem, né? Não queria perder trem de jeito nenhum. Então, assim, pontualidade era um fator, assim, muito ligado à cultura japonesa. Sem dúvida. Pontualidade, disciplina, né? Tudo isso era um fator crítico. E dentro disso aí, falando um pouquinho mais, professor, o que o senhor percebeu quando essa cultura começou a vir para o Brasil, já que a gente adotou como modelo de gestão o modelo japonês, né? Porque tinha o modelo americano e tinha o modelo japonês, né? A gente optou pelo modelo japonês. Por que foi assim e qual foi o impacto disso, principalmente nas empresas brasileiras que o senhor viu? Pois não. A gente teve a oportunidade de trazer ao Brasil 15 consultores de peso, consultores japoneses de peso, para darem esses pontapés iniciais, né? O principal deles foi o consultor sênior da JUSE, que era o senhor Ichiro Miyauchi, pessoa espetacular, pessoa alegre, muito forte, e ele percorreu praticamente as principais empresas que já estavam ligadas ao projeto, né? Sempre assessorado pelo professor Falcone. O professor Falcone foi o carregador de mala, né, do senhor Miyauchi, né? E aprendeu muito com ele. Eu também tive a oportunidade também de rodar com ele. De rodar, né? Uma pessoa muito especial, né? Uma pessoa muito diferenciada. Mas o fato é o seguinte, é que essa injeção da cultura técnica, né, desses 15 consultores, mas em especial do senhor Miyauchi, isso trouxe uma mudança muito forte no modo de encarar a gestão. Eu acho que a gente deve muito disso aos japoneses, né? Os japoneses
nos deram essa colher de chá, né, de transmitir sem nenhum problema toda aquela grande experiência deles. Isso resultou em um grande sucesso do projeto, né? Depois de terminada essa interação, passamos a trabalhar solo, né? E com grande sucesso, né? Sucessos extraordinários. Isso. A gente percebe nitidamente, né, que o fator crítico de sucesso deles, que a gente, quando foi fazer a visita, né, quando eu digo a gente, pessoal, porque eu fiz parte da equipe da Fundação Cristiano Ottoni, né, sou oriundo da Petrobras, mas fiz parte dessa equipe, a gente via literalmente que assim, a grande diferença de cultura, né, era a questão de exatamente disso. O planejado é executado de acordo com o que é planejado, o que é executado depois é conferido, né? É conferido, é checado para ver se deu certo ou não, e o que deu certo repete-se, cria-se um padrão, e o que não deu certo avalia-se por que não deu certo e corrige-se. Isso foi a base fundamental, o DNA de um modelo de gestão que é o PDCA. PDCA, exatamente. Né? E que o modelo PDCA não é deles. O modelo PDCA fundamentalmente foi construído pelo um americano. Exatamente. Né? Principalmente o professor Deming, né, e o professor Juran, que foram as pessoas que interagiram com eles no pós-guerra. Então a gente percebia nitidamente que eles levavam o PDCA, né, o ciclo de gestão PDCA, Plan, Do, Check, Action, em tudo que eles faziam no Japão. Né? Não sei a sua percepção, queria ouvir sua opinião. Né? Você também teve a grata oportunidade de interagir com eles, mas isso, para mim, era o X da questão, né? Era o cerne da questão. Não, sem dúvida. A minha primeira interação foi associada também a essa experiência. Eu estava na equipe do Falcone na CESITA. E por volta de 76 tinha uma equipe da Daido Steel dando a consultoria de gestão. E o principal ponto era participar dos círculos de controle da qualidade, os famosos CCQs. E eu participei de CCQ com os japoneses. Obviamente que a nossa turma, né, tinha mestrandos, então a gente achava até que tecnologicamente a gente sabia mais do que os japoneses, né? Falta de humildade, porque os japoneses trabalhavam muito mais do que nós, eram muito mais objetivos na tomada de dados, né? Um trabalho gigantesco, né? Enquanto a gente anotava o professor Batel, numa folha o resumo da inteligência nossa, né? Possível, né? Os japoneses tinham pilhas de anotações, busca de dados. Então nós pudemos resolver até um problema técnico usando a metodologia que está por trás dos círculos, né, de controle da qualidade, que são de aculturamento, usando exatamente o PDCA que Perrone aqui bem resumiu para o nosso entendimento. E a gente percebe nitidamente, pessoal, que a essência da gestão não mudou. Porque né, o próprio professor Falcone sempre defendeu essa linha de raciocínio. Ele diz o seguinte: no fim, tudo é um ciclo PDCA. É o método, né, que é a principal hoje ferramenta da Falcone Associados, também do Áquila, né, que são duas instituições, Instituto Áquila, que são duas instituições que se derivaram da Fundação Cristiano Ottoni, que depois deu origem à FDG, da FDG e NDG, e o desdobramento disso, que daqui a pouco eu vou estar perguntando para o senhor, porque o senhor participou de toda essa trilha, né? Todas elas. Então, assim, mas a essência da gestão, a gente percebe que a essência, o DNA, a célula máter é o PDCA, entendeu? É o PDCA, né? Tudo que vem depois, e esse método, como o próprio professor diz, é um método cartesiano, que não nasceu com a gente aqui não surgiu com a gente aqui, surgiu lá atrás com Descartes, né? Exatamente. Então, assim, a gente percebe nitidamente essa questão. E agora, assim, contribuindo até nessa questão da aculturação, uma coisa que a gente percebe que o japonês trabalha muito bem, Ronaldo, é a questão de padrão, né? A gente ia almoçar, todo mundo que achava que tinha dificuldade para
poder pedir seu almoço, não tinha dificuldade nenhuma. Os pratos, eles tinham desenhos ou impressões, né? A gente chegava e só apontava. A coisa era tão perfeita, tão perfeita, tão perfeita que, assim, a fotografia, bife do lado direito, um potinho de arroz aqui e 5 cenouras. Parecia que você tirou uma foto e imprimiu em 3D, vinha igualzinho. A entrega era aquela. Era aquela, a gente não comprava uma coisa e recebia a outra. Eu acho que isso também é muito importante, porque hoje o que mais a gente vê é comprar uma coisa e receber outra, né? O famoso compra gato e recebe lebre, ou compra lebre e recebe gato, né? Vou ilustrar. A minha esposa olhou um tapete todo colorido, todo bonito na internet, com preço bom. Ela falou, vai encaixar ali, né? Aí veio rápido e tudo. O tapete era todo desbotado, certinho, né? Mas era desbotado, não era de tecido. Ou seja, as figuras virtuais são enganosas. Tá certo. Bem, agora, professor, eu gostaria de ouvir do senhor, né? A gente está tratando isso como uma nova Inconfidência Mineira, né? E dentro da nova Inconfidência deve ter tido os inconfidentes, né? As pessoas cruciais nesse processo. A quem que nessa saga, nessa jornada toda que vocês tiveram, além, obviamente, do senhor, né? Que é um dos pioneiros dentro desse processo, quem mais foram grandes colaboradores, grandes incentivadores, grandes mentores disso em termos de Brasil? Quem que o senhor percebe, tem essa percepção nítida que contribuiu em demasia para nós chegarmos no patamar que chegamos? Pois não. As figuras centrais do gerenciamento pela qualidade total ou com qualidade total, como você sugere, né? Foram o professor Falcone, o professor José Martins de Godoy, e eu também tive uma participação, eu acho que significativa. Né? Então, 3, digamos, inclusive o senhor líderes, que era né? o presidente do conselho. Eu era presidente do conselho da Cristiano Ottoni. Fundação Cristiano Ottoni. Exatamente. Agora, houve grandes figuras que ajudaram a alavancar isso, né? A COSIPA se entusiasmou com o projeto e imediatamente já cedeu, se não me engano, 6 dos seus engenheiros para trabalharem praticamente em tempo integral, né? Então, cito, por exemplo, Gaspar, que foi uma figura muito importante, Caramori, né? Outras figuras que contribuíram muito, né? Ricardo Perrone, né? Que está aqui na minha frente. Obrigado. Da Petrobras, inicialmente da Petrobras. Elzo Marinho, Dutra, o próprio engenheiro, um pouco depois, engenheiro Raimundo Godoy, irmão do professor Godoy, ele se juntou à nossa equipe, né, no início dos anos 2000. Então houve um grande número de feras, né, que deram força, né? Eu gostaria até de contribuir. Pois não. Tem o Valcir, tem o Edson Mauri. Exatamente. Pessoas notáveis. Era uma turma de craques. Nós tínhamos ali um Real Madrid, né? Exatamente. Era um pessoal de primeira, totalmente dedicado ao projeto e com grande experiência. O Ellerson Cavalieri. Ellerson também, nós tínhamos o Quintana. A turma era muito boa. Pessoal de muito valor. Muito valor. Sem dúvida. E tinham também as moças, né? A Jana na área de saúde, tinha a Rosiane Crespo, que também na área de educação. Na área de educação. O time era bem eclético, né? E bem completo, né? Dentro disso aí, né? Na sua linha de conduta, depois o senhor foi responsável, a gente percebeu que nós tínhamos o movimento muito forte das certificações ISO, né? Começou a ganhar cara e corpo aqui no Brasil, né? A partir dos idos de 1994 para 95, isso mesmo, né? Isso mesmo. E a Fundação Cristiano Ottoni, nós tivemos por opção, no primeiro instante, nos mantermos dentro do projeto Gestão com Qualidade ou pela Qualidade Total, porém, os modelos normativos começaram a ganhar cara e corpo, né? E aí nós identificamos uma necessidade
de trazer para o nosso bojo as normas ISO, né? E o senhor foi um dos grandes percussores desse projeto, né? Sem Junto dúvida. à maior instituição certificadora, que era a BSI, Exatamente. British Standard Institution, né? E por conta disso também foi uma outra colaboração forte que a Cristiano Antoni deu, principalmente dentro dos seus clientes, foi isso. Conta para mim, porque essa daí é especialmente professor Botrel. Exatamente. Eu sei porque eu tive a grata possibilidade de participar também desse processo, né? Até eu fiquei estigmado, Perrone é o consultor da ISO, não era bem isso, é porque eu ajudei na concepção dos produtos. Mas eu quero falar, o pai da criança é o senhor. Conta aí pra gente. É verdade. Isso está, inclusive, resumido no meu livro, né? Gestão no Brasil, né? Eu resumi esse esforço esse que a gente livro fez. Aqui que ele está citando, é esse aqui, tá, pessoal? Mais detalhes, pode comprar na livraria, que é excelente. Mas então, o professor Godoy me convidou, me designou, né? Para ser o elemento de contato com a British Standards Institution, né? Uma das razões é que eu tenho um proficiency em inglês, né? Tenho um bom domínio da língua, né? E então eu fui visitar a BSI em Londres e eu me lembro que a gente era... Me lembro o nome até da estrada, X Brick Road. É isso mesmo, você tem memória cavalar, né? Mas então, a gente estava preocupado em fazer uma boa impressão, porque eles não iriam querer se associar a qualquer empresinha de fundo de quintal, né? Então o que eu fiz? Eu tive a ideia de levar 40 tópicos, livros sobre tópicos diferentes. Não eram 40 exemplares de um livro, não. Eram 40 livros que nós já tínhamos publicado sobre qualidade, né? Coloquei isso na minha mala, foi até uma mala pesadinha, né? E lá fui eu conversar com os gerentes da BSI. Aí eu me lembro direitinho da situação, né? Eu coloquei os 40 livros entre mim e o meu interlocutor inglês, né? Então, olha, isso aqui é uma forma de demonstrar que nós estamos bem enfronhados na área de qualidade, né? Estamos lutando já. Era novo, isso foi em 95, era novo o nosso projeto. Nosso projeto, de fato, ele começou no final de 89, né? Então era um projeto novo, mas já tinha essa produção bem grande, né? E eu sei que com o meu inglês, né, um inglês razoável, e essa demonstração de competência, né? Não houve dúvida. Assinamos o contrato na hora, né? Ele falou, não, vamos fazer essa associação, essa parceria, né, entre o BSI e Fundação Cristiano Antoni. E houve um aspecto curioso, que eu também cito no livrinho, é que queriam já assinar o contrato. Eu não tinha ido, vamos dizer assim, com essa embalagem toda, né, com essa força toda, mas eu tive ideia, olha, eu tenho o meu cartãozinho, né, de cartão de crédito, né? Será que meu limite dá, né? E deu, o limite deu. Então, como é que eu diria? Eu endossei a Fundação Cristiano Antoni, né? Eu fui o representante que assinou o contrato. Então, já saí de lá com o contrato assinado e logo começaram a vir os técnicos para transmitir aos nossos consultores os conceitos da ISO, né? Que teve muitos frutos, né? Isso aí. Beleza, eu me lembro bem, pessoal, porque na subsequência, né, nós tivemos cursos aqui num hotel em Contagem, né? Nós trouxemos na época para poder capacitar 320 consultores da nossa equipe. Foi uma movimentação muito forte e na subsequência ficou designado os produtos que seriam concebidos, né? E eu tive a grata surpresa e a grata situação de desenvolver esses produtos, né? A gente fez todo um processo para dar suporte à consultoria e a equipe deles era muito boa. Todas as equipes que fizeram os treinamentos depois vieram acompanhar a gente na implementação desses projetos nas empresas, eram muito profícuas, né? Um deles é até o Eric Johnson que ficou rodando
Ele rodou comigo durante aí quase 45 dias ao longo de todo o Brasil, né? Então, assim, nós bebemos mais uma vez água na fonte mais limpa que tinha, né? Na qualidade. Nós fomos beber água com os japoneses, nos modelos normativos com os britânicos, né? E de repente nós que não tínhamos ainda nenhuma tradição, de repente passamos a ser uma referência nesse segmento. Eu até me lembro que lá na sede do BSI, quando eu tive também lá tinha o Clube da Gravata, no térreo. A gente descia, saía dentro do metrô. Quando a gente chegava dentro das instalações do BSI, tinha o Clube da Gravata. Eu comprei um monte de gravata e tinha escrito BSI. O pessoal pensava até que eu era da equipe do BSI, né? Mas não era. Então, assim, essa jornada também, pessoal, nós contribuímos bastante, né? Que foi parte integrante dessa jornada do caminhar pela qualidade. Até em outros programas, pessoal, nós vamos estar falando um pouquinho disso, né? O Ronaldo vai estar falando especificamente da chegada dos critérios de excelência, né? De gestão. Eu vou estar falando um pouco da parte de certificações ISO. E uma pessoa que eu lembrei agora, que estaria aqui hoje, mas por motivos de agenda não pôde vir, que era o nosso glorioso professor Orlando Euler. Não podemos esquecer dele, não. Sem dúvida. É um grande baluarte, um grande elemento que contribuiu junto muito. Nesse trio aí, contribuiu muito. Bem, e avançando mais, né? Houve a criação da FDG, que deu origem depois à INDG, e depois deu origem ao Aquila e a Falcone Associados. Isso. Conta um pouquinho dessa história, que isso também foi parte também desse caminhar. Isso. E essas instituições estão aí até hoje, né? Sem dúvida. Muito bem colocadas, né? Desenvolvendo excelentes trabalhos ao longo de todo o Brasil. Claro que talvez não tenha pujança, mas não tanto quanto o nosso projeto inicial teve, porque são outros momentos, né? Isso. Mas assim, estão muito bem colocadas. Conta um pouquinho, porque você teve a oportunidade de participar de toda essa eu essa enfrentei saga. Toda essa luta aí, né? Participei de toda ela. Ocorreu o seguinte: quando entrou na direção da Escola de Engenharia uma linha muito de extrema esquerda, eles, no caso o diretor da escola, né, que era dessa linha, ele exigiu que o projeto da FCO desse uma contribuição forte para a administração. Ou seja, ele queria participar dos resultados, né? E aí nós percebemos claramente que isso tornaria inviável o projeto, porque o projeto já cedia 10% para os interesses da escola, da fundação e da escola. Ele queria mais que isso. Então, a solução foi a gente se retirar, com pesar, porque o trabalho na fundação foi muito vitorioso. Nós resolvemos que o projeto deveria se retirar da Fundação Cristiano Ottoni e criaríamos uma nova instituição, que teria, pelo menos inicialmente, o mesmo ideal de continuar sendo uma fundação, sem finalidade de lucro, né? Mas para abraçar e desenvolver a gestão. E é importante, você mencionou há pouco a figura do Dr. Orlando Euler de Castro, é importante mencionar o seguinte: todo o projeto da nova instituição foi construído por ele. Ele já tinha bastante experiência nessa parte aí, mais, digamos, formal, né, de criação de instituições, e ele foi o responsável pela criação, teve alguma ajuda, mas foi a figura central para a criação do novo centro de gestão, que se denominou Fundação de Desenvolvimento Gerencial, FDG. A FDG floresceu. Quando deixamos a Cristiano Ottoni, éramos cerca de 150 consultores. A FDG, em 5 anos, ela iniciou seus trabalhos em 98 e até 2003 cresceu para 350 consultores. Então, o processo de disseminação
da gestão pela qualidade estava em franco progresso, né? Agora ocorreu uma coisa infeliz, é que em 2003 a Receita Federal, ávida por cada vez absorver mais recursos, obter mais recursos, a Receita se instalou nos escritórios da FDG, tentando demonstrar que se tratava de uma empresa que buscava lucro, o que não era verdade, né? Isso não correspondia à verdade. E aí a pressão foi tanta que nós resolvemos deixar a FDG e criar uma nova instituição, que aí seria uma instituição inteiramente visando ao lucro, né? Interesse de lucro, que se tornou então o INDG. E a FDG continuou o seu trabalho, mas passou a ser apenas assistencial na área principalmente de educação. Ela passou a se dedicar, inicialmente havia alguma coisa na área Perdura de até saúde. Hoje, né? Exatamente. A FDG continua brilhando nessa área de melhoria da gestão em educação. Né? Até uns 2 anos atrás, ou 1 ano atrás, o senhor era presidente do conselho. Eu fui inclusive presidente, né, do conselho da FDG. Mas aí surgiu então o INDG com essa proposta de ser uma instituição visando ao lucro e sem nenhuma ligação com a parte assistencial. E a INDG aí cresceu de forma espetacular, né? De 2003 até 2011, o número de consultores passou dos 350, né, que continuaram, e chegou a 1.120. Então houve uma explosão, né, de busca do Brasil inteiro e logo depois internacionalmente, né? O INDG, ele passou a trabalhar em vários países no mundo, em vários países. Chegamos a atuar em 35 países, inclusive a China, né? Até 2011. Agora, em 2011, ocorreu uma crise interna, né, devido a divergências entre os dois principais figuras, né, dirigentes, professor Godoy, José Martins de Godoy, e professor Vicente Falcone. Então, essa divergência foi de tal forma que levou à saída de alguns consultores, na realidade éramos 151 consultores, para criar uma nova instituição em que a liderança seria da família Godoy, né? Mas, de certa forma, indiretamente, porque o acordo que foi feito entre o professor Godoy e o professor Falcone foi de não haver, digamos, participação durante pelo menos 3 anos das figuras. Uma espécie de uma quarentena. Uma quarentena de 3 anos, né? Mas aí assumiu a nova instituição, que passou a se chamar, que foi criada com o nome de Instituto Áquila. Um dos consultores que era da INDG, né, é o engenheiro Raimundo Godoy. Ele passou a liderar então a nova instituição. E nós todos nos bandeamos para a nova instituição, eu inclusive, né? Uma outra parte da equipe ficou... a parte maior, né, porque se eram 1.120, né, a grande fração permaneceu no INDG, né? Que passou a se chamar depois, é nome fantasia, né? Porque ainda é INDG, mas passou a se chamar Falcone Consultores para Resultados, né? Que funciona até hoje e tem também um grande trabalho, né? Continua trabalhando. Então, atualmente, nós temos as 3 instituições florescendo, a FDG, principalmente na parte educacional, inclusive com um grande projeto com o governo de Minas Gerais, né? Que é conduzido, liderado pelo professor Godoy. O professor Falcone continua com grandes atividades na área e o Instituto Áquila tem florescido, né? O Instituto Áquila começou com 151 consultores e chegou a ter mais de 400. Eu digo chegou a ter porque logo veio a pandemia e isso diminuiu um pouco esse número, né? Mas hoje somos mais de 300 consultores atuando. O que a gente constata, né, Ronaldo, que a Minas Gerais é uma grande referência na área de gestão do Brasil. Sem dúvida. Né? Se o senhor notar bem, as maiores consultorias, né? E se não tivesse sido essa bobageira da turma da Federal, né?
hoje, sem medo de ser feliz, a gente pode dizer, eu tive, né, a grata felicidade de participar dessa equipe, nós seríamos hoje, sem medo de ser feliz, uma das 3 ou entre as 5 principais consultorias do mundo na área de gestão empresarial, né? Nós hoje temos algumas outras escolas também de referência, nós temos a Fundação Dom Cabral, né, que eu também tive a oportunidade de trabalhar, é a 5ª melhor escola de gestão do mundo, né? Agora acho que talvez não, por causa da pandemia pode ter perdido alguns pontos no ranking, mas está entre as melhores do mundo. Então Minas Gerais sempre foi a referência, o baluarte na área de gestão, né? Bem, já estamos caminhando aí para o fim desse nosso bate-papo agradável, né? Eu queria te fazer uma pergunta capciosa. Pois não. O professor Botão, inclusive, né, contou aqui, né, que a gente ontem bateu uma bolinha antes desse dia de hoje, né? E uma pergunta de prova, professor. O que o senhor percebe como o futuro da gestão? Como é que o senhor percebe a tendência, né, do futuro da gestão no Brasil? Porque a gente vê hoje, assim, né, muito modismo, né? A gente vê que ferramentas estão ganhando ênfase em relação ao método. Quem se mantém fiel ao método, que é o caso da Falcone, né, como da Áquila, né, percebe isso nitidamente. Uma coisa é ter um método, que é um grande conjunto. A outra coisa é ter uma série de ferramentas que estão embutidas nesse método. Depois também queria muito ouvir a sua fala, por você como um grande especialista, né? O que o senhor percebe que pode ser o futuro nosso? Porque hoje a gente ouve muitas siglas em inglês. Scrum, Flowchart, né? Que é o velho e antigo fluxograma. A gente vê uma série de metodologias, de ferramentas, que achando que aquilo resolve tudo, cura câncer, AIDS, hemorroida e por aí vai, né? Então, reestruturação, enfim. Vai longe. O que o senhor vê para o futuro nosso da gestão e o que o senhor, como um dos pioneiros, pode dar de contribuição para que a gente se mantenha num caminho certo e obtendo grandes resultados? Isso. Colocando mais um tempero, né? O Perrone ressaltou. Esse tempero seria que durante toda essa jornada o Brasil foi muito feliz também, e um grande entroncamento de 3 caminhos, na verdade, ele foi construído basicamente em 1988 para 89. Né? Foi a introdução de uma terceira abordagem que veio da reação, principalmente desses grandes professores, né, nos Estados Unidos, na Associação Americana de Controle da Qualidade, hoje a ASQC, né, da qualidade, a ASQ, que essa releitura foi da criação de grandes critérios, não descendo tanto para o lado da ferramenta, mas subindo para o lado do empresariamento de alto nível, que foi a reação americana à grande conquista, né, real, né, que o Japão imprimiu. E isso foi no Congresso americano, né, um projeto de governo, e eles criaram critérios de excelência para organizar a gestão empresarial. Em 1987 foi o primeiro ciclo, foi um ciclo de reconhecimento, como houve no Japão também, pelo prêmio Deming, né, que ganhou uma expressão e multiplicou isso de muitas formas. E essa iniciativa americana foi denominada de Prêmio Malcolm Baldrige. E em 91 nós criamos aqui no Brasil, era o grupo meu de relacionamento principal em São Paulo, que foi a Fundação Nacional para o Prêmio da Qualidade. Hoje é Fundação Nacional da Qualidade. Então esse também foi um grande movimento que, na verdade, ele
foi mais absorvido para grandes organizações no Brasil. Grandes, porque no mercado internacional nós tínhamos muitas empresas multinacionais aqui, tanto que a primeira empresa que foi reconhecida aqui foi a IBM, na parte de transição da IBM para outro modelo. Então, esses critérios também, a gente vai ter oportunidade, de poder no próximo avançar, podcast nós vamos avançar bastante nisso. Também mais para frente. Mas dentro desse quadro, todos esses movimentos, diante da administração regular das escolas de administração, como que ele pode continuar contribuindo para que haja realmente organizações muito fortes e prontas para enfrentar esse futuro da agilidade, dos métodos que vão aí incentivar. Inteligência artificial. Professor, nós já estamos caminhando, para o fim desse nosso podcast agradabilíssimo, E a gente gostaria de ver o seguinte: o Brasil conseguiu armazenar, entre aspas, uma grande quantidade de estoque de gestão. E com o passar do tempo, por N problemas, incluindo até pandemia, aposentadoria de muita gente, como a gente aqui, com senioridade e etc e tal, a gente vê que esse estoque baixou. E a gente precisa, se a gente quiser crescer exponencialmente, que o Brasil tem esse potencial, a gente precisa elevar de novo esse estoque de gestão. Como é que o senhor percebe, o futuro da gestão, tendo em vista que esse podcast SOS da gestão, Save Our Shipping, que é a tradução da sigla, salve o nosso navio através da gestão, como é que o senhor consegue enxergar esse futuro, a incorporação e cada vez mais o reforço dos critérios de excelência, não como modelo para ganhar prêmio, mas como modelo para fundamentar, e tudo isso dentro do PDCA. Esse mexidão, esse mexidão, já quem está aqui em Minas, esse mexidão, como é que o senhor consegue enxergar isso, tendo em vista que o senhor participou da cozinha que rodou o primeiro mexidão? Fala pra gente aí. Ok. Ontem eu já tinha mencionado para você, isso aí é o que o inglês chama de $600 question. Não é nem, no meu tempo era 60. Eu me lembro quando eu estava participando de uma interação com um grande professor de metalurgia, a gente fez uma pergunta para ele, ele disse assim: Carlos, eu fiz a pergunta, this is a $60 question. Traduz para a galera aí. Carlos, essa é uma pergunta de $60, Mas agora, passado já alguns anos, a sua pergunta é uma pergunta de $600, Eu não tenho resposta para isso, não. Mas eu vou tentar dar uma visão minha, que é uma visão até mais espiritual. Nós estivemos conversando sobre isso hoje, Eu acho o seguinte, que a gestão ela vai sempre depender das pessoas, A gestão não é uma entidade assim abstrata, Então, critério de excelência, maravilha, aumentar o estoque, maravilha, mas eu fico pensando assim, uma resposta que eu posso dar, que tem alguma valia, é de que isso sempre será feito por pessoas, Os consultores é que vão levar à frente esse trabalho, E aí, o que eu posso dar como conselho, pela experiência que eu tenho, pela minha visão cristã da vida, o que eu posso dizer para os consultores é que a melhor forma de você desenvolver o trabalho e manter o trabalho de forma profícua é a integridade pessoal, Então, eu acho que a integridade dos consultores, vai ser sempre uma alavanca poderosa. Integridade aí soma a moral pessoal, a forma de encarar a vida de um modo criativo, de um modo generoso, sem muito egoísmo, Então, integridade é uma palavra complexa, Eu acho que é bem entendida. Eu acho que é o melhor que eu posso recomendar ou sugerir para o futuro é que os representantes que vão desenvolver esse futuro
tenham essa característica, né, de integridade pessoal, e estudo, né, e convicção. E complementarmente até isso que o senhor está falando, uma coisa interessante que a gente conversa muito, né? Eu e o Ronaldo, a gente tem um café cultural. Toda semana a gente vai para o shopping aqui, né? Na região de Minas Gerais. Se fosse São Paulo, seria culturar? Isso. Culturar. São Paulo fala assim, culturar. Então, a gente percebe nitidamente que a gente precisa de profissionais nota 10. E profissionais nota 10, a proporção dos ingredientes seria 2 pontos de conhecimento, 3 pontos, né, de honestidade e 5 pontos de caráter. É fundamental a gente tratar com gente que tem caráter. Principalmente nós dois que somos consultores e somos também professores, a gente vê que, às vezes, pelo fato de, né, nós aqui sermos mais sênior, que a gente já está obsoleto, porque hoje tudo se resolve com tecnologia de informação. E a gente tem que lembrar o seguinte: tecnologia de informação é meio, não é fim. É ferramenta. É ferramenta, né? Então, essa questão da visão do ser humano é de fundamental importância. Porque tecnologia a gente compra, não é isso? Tendo dinheiro, a gente vai lá e compra tecnologia, né? De máquinas, né? E tal, a gente compra. Agora, o convencimento do ser humano é muito difícil, porque o ser humano é o ingrediente mais complexo que a gente vê no processo de gestão. Ronaldo, o que mais que você poderia contribuir aí, complementarmente aí ao que foi dito pelo professor Botrel? Você, como um cara que já formou muita gente na vida, inclusive a mim, né? Foi meu desorientador, né? O professor Botrel colocou a bola na marca do pênalti. Nós somos de frente para o gol. No seguinte sentido: hoje o grande movimento é a gestão centrada nas pessoas. Olha, isso é tão novo quanto as grandes expedições humanas que construíram a civilização. Então, apesar de todo o crescimento, a inteligência artificial, na verdade, ela não é artificial. A inteligência humana e todo o estoque, né, de conhecimento, incluindo depois, precisamos de incluir a gestão, ele é um estoque também construído por inteligência humana. Então, por mais que você consiga computadores com chips quânticos que vão elevar o nível de energia, é como você disse, né, Perrone? O segredo é a pergunta. Porque a resposta vai ser dada pelos filhos, né, dos nossos filhos, enquanto nós estamos, né, desafiando aí a gravidade, né, do planeta social, né, que é um planeta humano por excelência. A gestão é um grande remo, né, que dá a força, e a bússola continua sendo humana. Então, acho que o professor colocou para todos nós a bola na marca do pênalti. E caminhando agora para o final, professor, eu queria ver com o senhor o seguinte, né? Nós temos aqui na mesa 5 livros de piada, 2.500 piadas, com um detalhe: não repetidas, tá, pessoal? Não tem repetição, não. Não tem repetição. Um livro das suas memórias, e esse livro aqui que a gente está falando, né? Que é a História da Gestão. Ele está disponível nas principais livrarias do Brasil. Isso. Né? Mas... esse aqui, só um pequeno comentário, esse aqui está no e-book. No e-book. Tá lá. Um livro também muito, muito legal, muito gostoso de ser lido. Eu posso falar porque eu já li todos, exceto o que eu estou recebendo hoje aqui, que é o primeiro volume, que eu vou ler. Como é que, fazendo tudo isso, ainda sobra tempo para poder redigir 5, 6, 7 livros? E um detalhe, extremamente densos, né? Isso. Conta o segredo e conta um pouquinho. O do Gestão do Brasil a gente praticamente abordou tudo. A gente cobriu bem, né? E conta um pouquinho desses livros da piada e do seu Passando Bem Presente. Passado Bem Presente. Bom, a história da piada é interessante, e ela está ligada à primeira missão que eu conduzi ao Japão. Olha que interessante.
porque eu sempre gostei de piada, né? Nas nossas viagens às empresas, contava piada e tal. Nós éramos 23 participantes. Primeira foi, na realidade, a segunda missão dessas 33 que eu conduzi, né? Que eu organizei. Então, um dos colegas falou assim: Botrel, você podia fazer o seguinte, você gosta de contar piada, tem muita piada e tal, você podia escrever um livrinho, fazer um resumo disso num livrinho. Isso foi em 1990, né? Agora, eu guardei aquela ideia, né, que eu achei simpática, mas só em 2011 é que eu consegui produzir o primeiro desses 5 volumes, foi em 2011. E aí o pessoal gostou muito, eu tive a ideia seguinte, de fazer isso em uma pequena edição, só para os amigos, para alegrar os amigos, não tive nenhuma intenção comercial, né? Mas aí o que aconteceu? O pessoal gostou muito, a turma a quem eu enviei, né? E começaram a me mandar mais piada. Então eu fui recebendo piada às dezenas com a internet, né? Esse livro também está disponível para venda? Não, sabe por quê? Porque não chegou. Eu tentei, inclusive, mas aí o pessoal da Amazon me disse o seguinte: olha, como existem coisas, eles examinaram os livros, né? Existem coisas que são tiradas de outras referências, então não cabe originalidade, nós não podemos publicar. Porque aqui não teve nenhuma pretensão de nada, né? Então, ainda mais não tem finalidade comercial, então tem reprodução de coisas de outras fontes, né? E foi mesmo, a ideia foi de criar alegria. Um compilado, né? De alegria, exatamente. Então, eu estava dizendo isso para completar com o fato que em 2011 surgiu o primeiro, depois de 2012, etc., o pessoal sempre me alimentando, né? Então eu construí um bom universo de piadas, né? Ótimo. Então saíram esses 5. Isso aqui, na realidade, reflete esse passado bem presente. Eu até, inclusive, comento isso na capa posterior, dizendo a origem, a razão. Vou me permitir ler rapidinho, por favor. Bem curtinho. O doutor Eduardo Filgueiras, meu médico há muitos anos, faz consultas periódicas, sempre com conversas estimulantes e conselhos valiosos. Alguns anos atrás, durante uma consulta, comentando o livro meu, o doutor Eduardo disse: Carlos, você é um memorialista. Aí quando ele falou isso, a ficha caiu. Eu falei: eu realmente gosto, né? Porque o passado é tão importante, né? Aí eu digo assim, a afirmação fez sentido e me levou a escrever algumas das crônicas desse livro. Coisa maravilhosa, a memória, que nos permite registrar momentos preciosos do convívio com as pessoas queridas. Recordar é viver. Então isso deu origem a esse livrinho, que tem muita história da família, de amigos queridos, né? Que alguns já se foram, né? É isso aí. Bem, Ronaldo, eu estou esperando a piada do professor Botrel. Agora aqui, uma piada Sim. para a gente poder fechar com chave de ouro. Tem 2.500, só não pode aquelas apimentadas, né? É muito, né? Um pouquinho. Depois pode, que a gente fechar a câmera aqui, o senhor pode contar. Deixa eu só contar uma historinha. Quando se iniciou esse processo, eu mostrei o manuscrito para o meu filho, número 2, que é pastor evangélico. Ele torceu o nariz um pouquinho, assim, papai, sei lá e tal. E eu fiquei assim com a pulga atrás da orelha, com um comentário não muito positivo dele, né? Aí conversando com um amigo meu colega de escola, é muito meu amigo, Alceu, comentei isso com ele e falei assim: Botel, não liga muito para esse papo do seu filho, não. Hoje em dia, PQP é o mesmo que ponto e vírgula. Ou seja, ele me encorajou a escrever, mesmo tendo algumas apimentadas. Só uma observação: não tem, que eu saiba, que eu me lembro, não tem nenhuma de mau gosto. Apimentadas tem, mas de mau gosto não. Então eu tentei solucionar uma que seja bem amena, né? Para não causar espécie do podcast. Tá certo? Que considera muito, muito legalzinha. A história é a seguinte: uma pessoa jovem, já casado, com filhos, ele começou a perceber que estava perdendo a memória, estava com um forte episódio de perda de memória. Aí ele não teve dúvida, jovem, não é possível, procurou um psiquiatra para ajudá-lo, né? E tratou com o psiquiatra vários meses, né? Tá certo?
E num desses momentos, já bem lá na frente do tratamento, ele recebeu a visita de um amigo, né? Um amigo, conversando com ele, sabendo do problema, disse assim: ô fulano, você podia me dar o nome do seu médico, né? Já que você está dizendo que melhorou tanto e tal, porque eu também estou começando a ter alguns problemas nessa linha, né? Tal. Aí tá, aí o jovem, vamos chamar ele de Fernando, né? O Fernando diz assim: ô fulano, como é mesmo o nome daquela flor que dá em várias cores, né? E no caule tem assim uns espinhozinhos, né? Aí o amigo falou assim: não é rosa? Aí vira o Fernando assim: Rosa, por favor, me dá o nome daquele médico que está me tratando. Legal. Ronaldão, parecer conclusivo. A conclusão é darmos os próximos passos. Então, o professor Botrel nos abrilhantou, nós queremos que essa seja, né, um ponto de abertura para todo o programa, e gostaríamos de ter você convidando, né, pessoas amigas, profissionais que atuam com você, para nos seguir aqui, né, Perrone? Com certeza. Então, olha, pessoal, muito obrigado. Esperamos que vocês se inscrevam no canal, né? Que vocês façam a sua inscrição. Esse é o primeiro de uma série que iremos fazer, sempre nessa linha, né? Nessa toada, pessoas com bastante coisa a contribuir, com bastante experiência, com bom humor, com leveza. E a gente espera que vocês nos acompanhem nas redes sociais, se inscrevam no canal, né? Porque eu acredito que muita coisa boa vai ser entregue para vocês. Contem comigo, contem com o Ronaldo e com nossos convidados. Muito obrigado e até o próximo podcast.